Shalom desde Sião. Notícias de Israel, Café Torá apresenta ABC da Páscoa Judaica e Messiânica. Shalom desde Sião, mais uma vez aqui é Miguel Nikolaevski e eu estou aqui para apresentar uma série de transmissões onde estarei falando sobre os detalhes do Pessach, a Páscoa Judaica. Então, se você está acostumado a celebrar a Páscoa cristã todos os anos, saiba que existe uma Páscoa muito mais bíblica do que a Páscoa judaica e mais bíblica do que a Páscoa cristã. É a Páscoa judaica messiânica, que une os princípios do Velho Testamento, do Tanakh, da Torá, com os princípios aprendidos com Yeshua no Novo Testamento, e celebra-se uma festa simplesmente maravilhosa. Se você quiser saber como celebrar a sua festa de Pessach ou da Páscoa judaica de forma mais plena, não só para conseguir uma satisfação material, emocional e tradicional, mas principalmente espiritual, fica ligado, porque a partir de hoje eu mostrarei para você o caminho das pérolas. Mas antes de continuar neste processo, eu gostaria de dizer para vocês que boa parte da orientação que eu vou estar trazendo aqui estão em dois livros que eu escrevi há alguns anos atrás. Um é o Enciclopédia da Páscoa Judaico-Messiânica e o outro é Festas e Memoriais de Israel. Nesses dois livros eu trato das festas dentro da perspectiva messiânica. Esses livros você pode adquirir fisicamente através do amazon.com.br ou você pode também baixar por eles ou simplesmente baixar através dos nossos sites. Então, se você quiser ficar por dentro dos detalhes e poder consultar, mesmo offline, o que fazer e o que não fazer, está tudo aqui, no Festas e Memoriais de Israel e na Enciclopédia da Páscoa Messiânica. Antes de continuar, se você está gostando dessa série, não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário, apertar o sininho para receber as notificações e, se você está no Instagram, aperta aí no coraçãozinho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Mais uma vez, meu muito obrigado. Aqui é Miguel Nikolaevski e vamos às primeiras instruções. Ora, no começo, antes mesmo da festa de Páscoa, o povo de Israel começa a se preparar para a festa. E como é que se prepara para a festa? Agora eu estou falando de costume e não do que está na Bíblia. É importante salientar. Então, se você quiser adquirir os mesmos costumes que os israelenses, vai aí a dica. Os israelenses costumam preparar a casa para a festa do Pessach. Ou seja, renová-la, pintá-la, limpá-la. Quem não tem condições de fazer uma reforma, faz uma boa limpeza. E segundo uma pesquisa que foi feita, cerca de 60% dos israelenses judeus costumam começar a fazer a limpeza um mês antes. E cerca de 30% a 32% costuma fazer a limpeza somente 2 semanas antes. Desses que fazem limpezas, existem outras variações, não vou entrar nos detalhes agora, mas é importante salientar que também entre todos os israelenses judeus, cerca de 19% não faz limpeza de Pessach, de Páscoa. E do que se trata a limpeza? Não é só limpar debaixo de tudo e esfregar bem e limpar as janelas, se trata também do que a gente chama de procurar o fermento, aquilo que causa fermentação, ou seja, a limpeza precisa dos armários, né? Tirando todos os restos de comida que possam estar nos armários da cozinha, a limpeza do fogão, obviamente, mas não só aquela limpeza da superfície, mas também do entorno do fogão, por dentro e por fora, detalhadamente. Assim é a tradição aqui. Por causa de quê? Isso se deve ao princípio de retirar o fermento e não utilizar o fermento por causa dos pães ázimos. Afinal de contas, Pessach também é chamado de festa dos pães ázimos. Então, essa é uma forma de preparar a casa para que não haja nenhum tipo de fermento. Além disso, eu quero lembrar a vocês que na Torá,
está escrito que o mês que se celebra esta festa é o mês de Aviv, ou Abib, conforme fizeram a transliteração para o português. Aqui em Israel não chamamos mais esse mês assim. Chamamos de mês de Nissan. Infelizmente, Nissan vem do nome do deus babilônico Nisso, é do nome do mesmo mês lá na Babilônia. Então os judeus adotaram esse nome, mas representa o mesmo mês. Então, por representar o mesmo mês, na Torá está escrito que no 14º dia do mês será a Páscoa. Então, vai começar o mês de Nissan no dia 8 este ano, de abril, e vai terminar temos que contar até 14 dias, que vai cair, obviamente, aí no dia 18, e no dia 18, ao pôr do sol, começa a se celebrar a Páscoa. Então você tem tempo para fazer a sua limpeza de Páscoa, preparar a sua casa e vai também adquirindo aí os alimentos próprios para você fazer durante a Páscoa. Já vou deixar uma lista com vocês aí. Entre eles, obviamente, está o frango, que se faz assado principalmente com a coxa. Tem aí gente que faz o carneiro também assado, né? E muita gente em Israel faz também o peixe, que a gente chama de harif, que é picante. Essas receitas vão ser ditas posteriormente por mim, mas se você quiser saber, está tudinho aqui, tá? Na enciclopédia da Páscoa Messiânica. Pois é, também temos a arqueologia que revela a Páscoa no passado, a saída do povo de Israel do Egito e a entrada na terra de Canaã. Mas isso eu vou estar falando em outro programa, em outro capítulo mais a seguir. Então, começamos aí a primeira coisa que devemos fazer é começar a preparar a casa para celebrar o Pessah. Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Notícias de Israel, Café Torá, e estou agora no segundo capítulo sobre o Pessah, a Páscoa judaica. E neste dia estarei falando sobre as subdivisões da Páscoa e basicamente o que se faz durante a festa. Não é a instrução de cada detalhe do que será feito, mas uma instrução geral do que é feito para que você tenha uma ideia de como o povo de Israel comemora essa festa, não somente à luz da tradição, mas também, obviamente, à luz da palavra de Deus. Está gostando? Deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você está no Instagram, clica aí no coraçãozinho e compartilhe. Meu muito obrigado, e eu quero lembrar a vocês que esta festa e seus detalhes estão descritos em 2 dos nossos livros, o Festa e Memoriais de Israel e a Enciclopédia da Páscoa. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que na Enciclopédia da Páscoa vocês vão ter mais detalhes, mais receitas e também tem um adendo aqui que mostra o texto que é lido durante a cerimônia do Pessah. Aqui não tem esse texto, aqui fala sobre o Pessah, mas aqui fala exatamente o que você deve declarar durante a festa do Pessah. Mas eu tenho uma surpresa para você, eu vou estar trazendo esse texto aqui oralmente para vocês também, nos próximos capítulos, tá bom? Então, se você está gostando, compartilhe, deixe o seu comentário e clica em gostei, deixe o seu joinha. Bem, sobre as subdivisões do Pessah, a festa é dividida basicamente em 3 partes e está conectada também com a festa das semanas, a festa de Pentecostes, através do que a gente chama de contagem do Homer. E existe uma discussão teológica aí entre algumas ramificações rabínicas, quando é que deve começar a contagem do Homer, mas eu vou estar falando sobre isso daqui a pouquinho. Então, quais são as subdivisões básicas do Pessah? Nós temos o primeiro Pessah, nós temos no meio da semana, os 5 dias do meio, nós temos o que a gente chama de Hol Umoed, que significa comum e dia de visitação, dia de festa. E no 7º dia, nós temos o segundo Pessah. E eu vou também estar falando para vocês nos próximos capítulos sobre quando exatamente, ou provavelmente, Yeshua morreu e ressuscitou.
Afinal de contas, todos os principais eventos da vida de Yeshua estão relacionados com as festas judaicas. Mas vamos voltar às subdivisões. No primeiro dia do Pêssar, que começa ao pôr do sol da véspera, ou seja, o Pêssar vai cair num domingo ou numa segunda-feira. Quando é que se começa a comemorar e quando é que se faz a ceia de Pêssar? Se faz na véspera, ou seja, quando há a viração do dia em Israel. Então, para esclarecer melhor para vocês, os dias no Brasil viram a partir da meia-noite. Na tradição judaica e bíblica, diz que foi a tarde e a manhã o dia seguinte. Portanto, para os judeus, para o povo de Israel, o dia não começa à meia-noite, e sim ao pôr do sol do dia anterior. No caso, estamos aí no verão, vamos dizer que o sol esteja se pondo às 6 da tarde em Israel, é neste horário que começa o dia para nós. Para vocês é a véspera, para nós já é um novo dia. E isso também está relacionado com a questão sobre que dia Yeshua ressuscitou. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas no primeiro dia do Pêssar, que em 2024 vai cair no dia 22 de abril, 22 de abril, ao pôr do sol, todas as casas de Israel estarão comemorando. E este primeiro dia se encerrará no dia seguinte, ao pôr do sol. Neste dia costuma-se somente celebrar. Os ultra-ortodoxos não saem de suas casas, e se eles foram para o hotel, eles não saem do hotel, eles comemoram lá. Se eles foram para a casa de parentes também, evitam de sair assim à distância, porque é como se fosse um sábado. Você não pode pegar um carro para os ultra-ortodoxos e viajar, e pegar um trem e viajar, porque isto estaria infringindo a lei do sábado. Ou seja, para o povo de Israel, o primeiro dia do Pêssar e o último dia de Pêssar são considerados Shabat. E isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor a questão da morte e a ressurreição de Jesus. Os dias da semana que eu chamei de Hol Moed, na realidade são como se fosse ponto facultativo, vamos dizer assim. Por que isso? Porque na própria Torá está escrito que nesse dia as pessoas poderão comprar, trabalhar, preparar-se para a festa, Hol Moed, ou seja, um dia comum, mas também um dia de festa, um dia de visitação. E as pessoas costumam, quando começa esse dia no pôr do sol, se reunirem novamente para celebrar o Pêssar. Se você não é ultra-ortodoxo, se você é uma pessoa que quer comemorar conforme a grande maioria em Israel, que é laica ou tradicional, comemora, neste dia costuma-se pegar carro e viajar, e visitar parentes, e ir à praia, ir nos parques nacionais, fazer um churrasco. O clima nessa época normalmente é muito bom, e é assim que a grande maioria dos israelenses festejam durante a semana de Pêssar. Quando chega novamente no 7º dia, ao pôr do sol, é novamente um Shabat. E por ser novamente um Shabat, é exatamente neste momento em que para-se novamente e faz-se uma ceia com as famílias mais próximas e se comemora mais um Pêssar. Então nós temos o primeiro Pêssar e o segundo Pêssar, e no meio nós temos Hol Moed. Ou seja, dia comum e dia de festejar. Bem, esses são alguns detalhes por alto sobre o que acontece nesta semana, mas acontece uma outra coisa nessa semana que eu falei anteriormente, que é a chamada contagem de Homer. E na contagem de Homer nós temos uma discussão teológica sobre isso, se deve iniciar imediatamente com o sacrifício que é feito no primeiro dia da Páscoa, ou seja, em 2024, no dia 23, para vocês aí, que é pela manhã, ali começaria a contagem de Homer, ou a contagem de Homer começaria no dia seguinte, ou seja, no primeiro dia de Hol Moed. E há aqui discussões, nunca foi realmente definido qual é exatamente a data, mas o fato é que essa contagem hoje basicamente é feita a partir do primeiro dia após o dia da Páscoa, ou seja, o primeiro dia do Hol Moed. 50 dias depois, nós temos o que a gente chama de Festa das Semanas, e vocês conhecem muito bem como
festa de Pentecostes, quando o Espírito de Deus é enviado para a terra para habitar em todos aqueles que creem. Bem, este é um resumo geral sobre o Pêssar. Se você quiser ficar mais bem informado sobre isso, está tudo aqui no Enciclopédia da Páscoa Messiânica ou no Festas e Memoriais. Se você quiser ficar mais inteirado sobre a ceia em si e o que dizer e não dizer nela, eu recomendo o Enciclopédia da Páscoa. Neste capítulo eu estarei falando sobre o que se faz também anteriormente ao Pêssar e também os significados dos outros nomes dessa festa. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós temos esses 2 livros onde os detalhes da festa do Pêssar judaico estão descritos. Você pode adquirir através do Amazon, tanto físico quanto e-book, ou pode adquirir também o e-book através do Hotmart ou até mesmo do nosso site. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos ao principal, que são as informações. Miguel, o que acontece antes da festa, além da limpeza, já que você já falou sobre a limpeza? Bem, acontecem algumas cerimônias nas sinagogas, entre elas, fiquem atentos, temos o Shabbat Chodesh, o Shabbat Pará e temos aí também o Shabbat Gadol. Do que se trata isso? Se trata de 3 formas diferentes de cumprir o Shabbat nas sinagogas do restante do ano. Shabbat Chodesh e Shabbat Pará normalmente são efetuados no sábado anterior ao mês de Nissan, ou seja, uma semana antes de Nissan, ou mesmo que seja um dia antes de Nissan, de Rosh Chodesh, que daqui a pouco eu vou estar falando também sobre o que é Rosh Chodesh. Esses sábados são realizados nas sinagogas, e eles incluem a leitura, por exemplo, do texto que fala sobre Pará Adumá, o sacrifício de purificação e preparação do povo para as festas. Ora, o povo não podia ir ao templo se ele não fosse purificado. E havia a cerimônia do sacrifício da vaca vermelha, que a gente chama, ou o bezerro vermelho, ou a bezerra vermelha, ela era sacrificada, era queimada até o final, e as águas da limpeza dela, junto com as cinzas, eram utilizadas para a purificação de todo aquele que se dirigia ao templo para adorar. Então, aí estamos falando de Shabbat Chodesh e Shabbat Pará, que é exatamente para selar o final do mês anterior e o começo de um novo ano. No Shabbat Chodesh ou Shabbat Pará também são lidos um resumo que existe na Torá sobre a saída do povo de Israel do Egito. Lê-se também o capítulo 12 de Êxodos. Enfim, há muito o que ler nestes sábados e preparar o povo para o que está para acontecer. Nós temos também Shabbat Gadol. O que é Shabbat Gadol? Shabbat Gadol é, novamente, o Shabbat que antecede o Pêssar, né? Vamos dizer assim, Pêssar vai ser amanhã e hoje foi sábado. Então, neste sábado, se faz o que a gente chama de Shabbat Gadol, onde se lê todo o processo ocorrido com o povo de Israel no Egito. Existem pessoas que utilizam o Êxodo para esse relato, existem pessoas que utilizam os Salmos para esse relato, porque nos Salmos também fala muito sobre a saída do povo do Egito. E vou deixar com vocês aí o principal salmo que é lido também durante o Pêssar na Agadá, e também neste dia, principalmente durante a tarde, quando as pessoas já aprenderam tudo o que precisa ser feito, como, por exemplo, a limpeza, o Biur Hametz, que é a queima do fermento, e eu vou estar falando sobre isso mais adiante. Depois que as pessoas já aprenderam tudo isso pela manhã, durante a tarde, eles começam já a exercitar a leitura da Agadá. Para quê, gente? Para quando chegar no dia de Pêssar, eles estarem com a língua afiada, ou seja, saber repetir, saber falar cada um dos textos da melhor maneira possível, de forma mais clara possível e animada possível. Bem, é isso que acontece nas sinagogas de uma forma geral.
E também, obviamente, as famílias messiânicas começam a preparar as coisas, começam a distribuir livretinhos. Gente, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali, dá uma olhada no texto. Vamos aí nos aprofundar na palavra de Deus. Nesse período fala-se muito sobre a libertação da escravidão do Egito, mas também sobre a libertação da escravidão do pecado. Bem, já falei sobre diversos aspectos aí do que se faz antes do Pêssar, mas agora eu quero aproveitar e falar um pouco também sobre os outros nomes da festa de Pêssar. Temos alguns, tem gente que vai dizer que tem outros também, mas os principais são Hag Pêssar, ou seja, a festa do dia em que Deus pulou ou não atingiu os hebreus, né? Lifsoar quer dizer pular, saltar, evitar algo, e foi exatamente isso que o anjo da morte fez, não tocou nos hebreus. Então, Hag Pêssar está relacionado em primeiro lugar nisso. O outro nome da festa é Hag Hamatzot, ou seja, festa dos pães ázimos, porque nesta festa se come apenas pão não fermentado. E, por fim, nós temos aí também Hag HaAviv, ou seja, a festa da primavera, porque neste período começam as primeiras colheitas. E a gente tem aí, por exemplo, nessa época, se não me engano, se tira aí a aveia do campo, que é a primeira coisa que fica madura e pode ser utilizado para alimento. Enfim, temos outros nomes também para essa festa, mas não vamos entrar nos detalhes, porque são muitos detalhes e não temos tempo para isso. Se você quiser saber mais detalhes, está tudo aqui na Enciclopédia da Páscoa. Então, agora que você já sabe que o Pêssar também se chama Festa da Primavera, ou Festa dos Pães Ázimos, ou Festa da Páscoa de Lifsoar, Festa do Salto, né? Onde Deus salta, onde Deus evita que o anjo da morte alcance o povo de Israel. Existe também um outro nome que se chama Hag HaHerut. Hag HaHerut. O que significa? É a festa da liberdade, da libertação. E aí não devemos confundir liberdade com libertinagem. Nós estamos falando sobre libertação de escravidão e qualquer tipo de escravidão. Seja escravidão física, material, emocional, seja escravidão espiritual. E por que Deus escolheu justamente para que na Pêssar Yeshua viesse e se oferecesse em sacrifício por nós, justamente para nos libertar do pecado e da condenação da morte e nos garantir, através da fé, herdarmos a vida eterna. Bem, este é assim, somente na ponta do garfo, conforme a gente costuma dizer, Bektseh Hamazleg, em Israel, Bektseh Hamazleg, na ponta do garfo. E uma das coisas interessantes que nós temos nessa festa são diversas tradições que não necessariamente estão na Bíblia. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Uma das tradições, conforme eu já falei antes, é a limpeza da casa, a arrumação da casa, a reforma da casa, redecoração da casa. E isso é uma forma do israelense estar dizendo, ok, este é o novo ano que eu estou começando, espiritual, então eu quero também renovar tudo que eu posso. A limpeza também reflete isso, a purificação. Nós temos aí o Yom Kippur, onde as pessoas pedem perdão, mas temos também no Pêssar essa questão da limpeza, que representa também botar para fora tudo que é velho, tudo que fermenta, tudo que estraga, a massa, enfim. Essa é uma tradição, não está escrito na Bíblia. Está escrito sim que não se deve comer pão com fermento durante todos os dias da Páscoa, os 7 dias da Páscoa. Mas existe também a saideira, que a gente chama da festa da Páscoa. Por exemplo, existe uma festa tradicional dos judeus do norte da África que se chama Mimuna, que pelo visto veio da expressão mi-emuná, ou seja, de fé, ou desde a fé. É uma festa que se faz no 8º dia, já não é mais Pêssar, onde
Tudo de bom que é fermentável, fritura, doces, frutas, legumes e bebida alcoólica é comido nesse dia, como se fosse uma saideira após o jejum de pão ou de alimentos com fermento durante a Páscoa. Essa é uma tradição bonita, mas ela não tem nenhuma relação com o que está escrito na Palavra de Deus. Outra tradição que existe, que é praticada por muitos judeus ultra-ortodoxos e até mesmo os tradicionais, é o que a gente chama de Biur Hametz. Biur Hametz quer dizer incendiar o fermento ou queimar o fermento. Depois que você faz toda a limpeza nos cantos dos armários, você junta todos os restos de pão, tudo que sobrou, até mesmo aquele pão que você tomou no café da manhã, que está fresquinho, né? Mas você tomou ele no café da manhã um dia antes da Páscoa, ou seja, algumas horas antes de começar a ceia, você pega tudo isso, leva para um lugar em sua cidade. Todas as cidades têm uma espécie de caçamba de metal que as prefeituras colocam para fazer o Biur Hametz, e ali você queima todo alimento fermentado. Essa é uma tradição, não é uma obrigação da Torá, e existem muitos que não fazem isso, mas você vai ver aí em Jerusalém e em outras cidades, judeus ultra-ortodoxos com seus filhos menores, levando lá e abrindo o texto lá da bênção, e eles vão dizer, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher tzivah lanu al biur hametz. Bendito seja Deus, Rei do Universo, o qual nos santificou em seus mandamentos e nos ordenou a queima do hametz, a queima do fermentável. Ou seja, eles dizem que Deus ordenou isso, mas se você procurar na Torá, não existe nenhuma palavra de Deus falando sobre isso. Isso é uma tradição que foi acrescentada pelos judeus ultra-ortodoxos, pelos rabinos ortodoxos ao longo da história. Foram acrescentadas diversas tradições, é uma tradição muito antiga, mas ela não está descrita na Torá ou na Bíblia, e muito menos no Novo Testamento. Talvez ela esteja também relacionada à queima total da Pará Adumá, onde se queimava por completo a vaca vermelha ou a bezerra vermelha, para que das cinzas pudesse se utilizar junto com a água, se tornando aí a água da purificação, e aí o povo poder entrar ali no templo para adorar. Bem, essas são somente algumas tradições do Pêssar. Existem outras também, por exemplo, e essa é muito importante, que a gente chama de a Matzah ha-shmurah. Durante a festa do Pêssar, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, os judeus costumam pegar uma matzah, quebrar em duas partes, e da segunda parte pega-se um pedaço e esconde-se na casa para as crianças procurarem. Essa é a matzah hashmuah, né? Aquela matzah que não se vê, e as crianças aí fazem aí uma espécie de brincadeira, quem vai achar primeiro, e costuma-se presentear essa criança com alguma coisa, a criança que achou, também a que não achou se presenteia para não ficar triste, mas existem princípios espirituais sobre a matzah que foi quebrada e que ela foi guardada em algum lugar e depois foi descoberta, e também ela é coberta na ceia por uma toalha. A matzah que está quebrada, que está revelada, ela está coberta com um pano, uma espécie de véu, e eu vou estar falando sobre o conceito espiritual que podemos aprender sobre isso. É uma tradição, pelo visto uma tradição muito antiga, que possa remontar até mesmo o período de Jesus ou anterior a ele, mas nós vamos tentar entender qual é o significado real dessa tradição. Existem muitas outras tradições, por exemplo, como comer knei daler, que é as bolinhas redondas feitas com massa da matzá, do pão ázimo, né? E é feita uma sopa disso aí. Existe também a matzá com ovos, que nós fazemos muito em nossa casa, todos nós gostamos muito, uma tradição que eu aprendi quando eu era criança. Vou estar trazendo não somente essas tradições, mas também as receitas. Ao contrário da festa dos tabernáculos, onde o costume é fazer a refeição do lado de fora da casa, debaixo do tabernáculo ou da cabana, a festa da Páscoa é feita dentro das casas. E por que isso, gente? Isso porque é importante lembrar que a primeira comemoração da Páscoa foi lá no Egito,
quando os hebreus ainda estavam dentro de suas casas. Então, é importante salientar isso. Nós temos também outras tradições sobre o cordeiro, sobre o peixe, e eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso quando estiver falando exatamente sobre a comemoração em si. Bem, mais detalhes, obviamente, dessa festa maravilhosa, vocês podem encontrar tanto no Festas e Memoriais, quanto também no Enciclopédia da Páscoa Judaico-Messiânica, seja pelo Amazon, seja em formato físico ou em PDF. Você pode adquirir ali no Hotmart e também... Olá pessoal, uma das curiosidades do Pessah são os produtos que normalmente aparecem aqui somente nessa época do ano. Por exemplo, nós temos o Guiot Pessah de amendoim, tá? É uma delícia. Mas infelizmente só fazem isso nessa época do ano, ainda não entendi exatamente porquê. Isso aqui tem que ter kemach matzah, ou seja, farinha de matzah, que é uma farinha não fermentada, ou seja, já foi feito com pão que foi assado, né? E também outro produto muito importante que nós temos aqui é justamente o Guiot Pessah de cocos, o bolinho de coco da Páscoa, também feito com kemach matzah e feito também com coco. É uma delícia, tem gente que espera isso o ano todo, no Pessah está sempre lotado disso aqui, e é uma das coisas que eu não posso deixar de levar para casa. Gostou desse? Não esquece, compartilhe. Olá pessoal, uma das coisas mais importantes na Páscoa judaica é o vinho. Afinal de contas, toda a cerimônia judaica, e principalmente as festas, tem bênçãos relacionadas ao vinho. É importante salientar que não se trata de suco de uva, conforme os cristãos costumam dizer no Brasil. Se trata realmente de vinho. Por isso, a escolha do vinho é essencial numa festa como essa. Aqui em Israel tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon, tem Shiraz, tem todo tipo de vinho que você possa imaginar. E o mais solicitado é o vinho vermelho, independente se é Cabernet ou se é Merlot. Eu prefiro Cabernet Sauvignon, que é um vinho um pouco mais suave do que o Merlot. O Merlot é um vinho bem mais forte, mas o vinho tinto, seco, é a preferência na mesa dos israelenses. Sobre o suco de uva, nós utilizamos o suco de uva, ele se chama tirosh, ele quase não é usado na Bíblia a palavra é vinho mesmo, mas o tirosh a gente usa principalmente para as crianças. Ou o vinho doce, por exemplo, também, somente para fazer a benção, mas no dia a dia o uso real do vinho é o Cabernet, e como estamos na Páscoa, não falta vinho na mesa de todos que comemoram a Páscoa. Bem, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Normalmente o suco de uva está lá embaixo, está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, é o tirosh. Esse é o suco de uva, tirosh. Tem claro, tem uva tinta também aqui, ó. Mas o que realmente se utiliza nas cerimônias é o Cabernet, o Merlot, o Shiraz, vinhos tradicionalmente secos. E é isso aí, gente. Gostou? Compartilhe. Olá pessoal, como não podia ser diferente, tá? Pessah também é decoração, então ainda não estamos no Pessah, mas todo fim de semana, quando não tenho flores em casa, venho nesse lugar que se chama Florose para comprar buquê de flores. Toda casa israelense vai encher de flores no Pessah, na Páscoa. Assim como no Natal vocês enchem a casa de flores e na Páscoa vocês enchem a casa de flores, aqui nós enchemos a casa de flores também no Pessah. Então, isso é algo muito importante também para o povo de Israel. Decorar a sua casa, presentear a sua família com a beleza das flores em casa. Tá gostando? Mais uma vez, comente, compartilhe e até o próximo.
Então, pessoal, outra coisa muito importante quando a gente vem para as festas, né, em Israel, é hábito se preparar, porque são 7 dias de festas. Nós utilizamos esse período para viajar por todo o país, então a gente vai usar muito carro e, é claro, tem que lavar o carro, limpar o carro. E exatamente como no Brasil, aqui também tem lava-jato. Lava-jato pode lavar só externamente, ou se você pedir, ele limpa internamente também. Dá uma olhadinha aí, a fila do lava-jato. Tá? Não demora muito, porque na máquina, né, vocês já sabem. Sabem também que pode ter um prejuízo, um arranhão, alguma coisa assim. Mas eu estou aqui na fila do lava-jato. Depois que lava ali na máquina, vai para a limpeza à mão, né? Quem quer, encomenda a limpeza à mão, eles limpam o carro todo por dentro e por fora. E limpeza de carro aqui não é uma coisa muito barata. Mas na festa, né? A gente não quer ter trabalho, a gente quer simplesmente botar o carro para lavar e poder viajar tranquilo, com todo mundo dentro do carro, o carro cheirosinho. É isso aí, gente. E hoje eu quero falar sobre alguns costumes importantes a serem praticados nessa Páscoa, ou nessa festa judaica. E, obviamente, quem mais conserva aí esses costumes são os judeus ultra-ortodoxos, diferenciando dos messiânicos, que até fazem certas coisas, mas não de forma tão rígida e precisa quanto os judeus ultra-ortodoxos. Isso porque, obviamente, para o judeu messiânico, uma tradição você não tem a obrigação de fazê-la, mas você cumpre uma tradição por gostar de fazer aquilo, não porque é obrigatório. Já em termos do judaísmo ultra-ortodoxo, a tradição muitas vezes é confundida com a mitzvah, que é a ordenança, o mandamento. E é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses assuntos. O primeiro deles é a Trumá. Em todas as festas judaicas existe a tradição de fazer Trumá. Trumá significa oferta, ou esmola, ou ajuda, ou doação. Ou seja, é muito comum, assim como em todas as festas judaicas, fazer doações. Ora, em que isto está baseado? Isto está baseado, obviamente, na ordenança que havia do povo de ir até o local onde era celebrada a festa, no caso no tabernáculo ou em Jerusalém, e consumir ali as ofertas que eram trazidas de uma vez a cada 4 anos. O consumo na região de Jerusalém ou em volta do tabernáculo abençoava a economia da onde estava o santuário. Então, uma forma que o povo de Israel faz hoje é dar ofertas ou fazer doações durante as festas, como se fosse mitzvah, ordenança, por causa dessa ordenança que havia no passado. Então, é muito comum em Israel, nesse período da festa, dar doações, seja para quem for ou que organização for. Nós temos, obviamente, outras tradições, mas eu quero justamente salientar que essa talvez seja uma das tradições mais fortes que não estão conectadas com a cerimônia em si. Afinal de contas, essa tradição é praticada mesmo antes da festa. Outra coisa importante, que é considerado tanto pelos judeus messiânicos como os ultra-ortodoxos, que é bastante interessante fazer, é, pelo menos, fazer uma matzá na própria casa. Isso é apenas tipo um fun, algo agradável, né? Claro, a gente compra matzá no supermercado, mas nada como fazer matzá em casa. Claro, a matzá do mercado, por ser industrial, ela é mais suave, é mais fácil de quebrar, mais crocante, né? Mais bem preparado, porque é preparado por máquina, mas o fato de fazer matzá com a família faz com que as pessoas também participem disso. E é importante salientar que a matzá ela não tem nada, é só farinha e água, tá bom? Você pode até botar um pouquinho de óleo para não grudar, mas ela praticamente não tem nada. E o mais importante de tudo é que no momento em que você começa a sovar a massa até chegar no forno, a regra ultra-ortodoxa diz que tem que ser no máximo 18 minutos. Caso contrário, a massa começará a fermentar e aí está invalidando o processo
de preparação da matzá, que é o pão ázimo. Se vocês perguntam até agora o que é a matzá, é o pão ázimo, né? E vou mostrar aí para vocês também como é que fica esse pão e como é assado esse pão também na foto que eu vou postar agora. Bem, esta é mais uma tradição que eu acabei de contar para vocês e também já falei sobre a alimentação. Uma das tradições que nós temos também na alimentação é comer a cabeça do peixe. Muita gente já não faz mais isso, mas no passado era comum comer a cabeça do peixe para lembrar o texto que diz que o Senhor Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Tá bom? Então, essa é uma tradição principalmente dos judeus orientais ou do norte da África. É uma tradição forte, mas que está aí desaparecendo, porque as pessoas não querem mais comer cabeça de peixe, as pessoas querem comer filé mignon hoje em dia. Mas essa é uma tradição antiga, e eu tenho certeza que nos ângulos ultra-ortodoxos essa tradição é mais conservada. Bem, existe mais uma tradição que eu quero falar para vocês também, que é muito comum, principalmente dos judeus do norte da África, é comer um peixe que a gente chama de Nessihat Nilus, ou seja, princesa do Nilo. É um peixe de água doce que se faz com heraim, né, é chamado de heraim, é um peixe picante, com bastante pimenta e um molhinho de tomate. Então, essa também é uma tradição forte no Pêssar. Portanto, essas são as dicas aí para o Pêssar em termos de tradição, mas vai ter outras dicas também no próximo capítulo. E agora eu quero falar sobre a coisa mais importante e mais tradicional de todas, que é a Haggadah. Haggadah quer dizer pronunciação, é o ato de contar ou o conto da Páscoa, onde normalmente se usa um livreto, onde as pessoas vão lendo a história da Páscoa, seja com passagens do Êxodo, seja com bênçãos tradicionais ortodoxas, seja com passagens dos Salmos, por exemplo. Então, já eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu preparei com diversas Haggadot, ou seja, diversas capas e páginas de livretos como esse. Existem Haggadah de tudo quanto é tipo de jeito, seja ultra-ortodoxa, seja arqueológica, seja histórica, seja para criança. É um resumo daquilo que deve ser falado na Páscoa, e o que é mais importante é que, pelo menos, tem aí uma leitura básica que conte a história da saída do povo do Egito, da nossa gratidão porque um dia fomos escravos e hoje somos livres, mas não existe uma forma e um limite de o quão longo pode ser uma Haggadah ou quão curta ela pode ser, tá bom? Claro que os jovens querem que seja bem rápido para poder comer logo, e os mais experientes e mais maduros querem que ela seja um pouco mais longa para que possa abranger ainda mais textos da Palavra de Deus. Bem, dá uma olhadinha nesse vídeo e depois a gente vai encerrar. Hag Sameach, Pesach Sameach, boas festas, Feliz Páscoa. Nós estamos apresentando aqui uma coleção de Haggadot. Haggadah é a leitura que é feita durante a ceia do Pêssar em todas as casas de Israel e do povo de Israel em todo o mundo. Esta, por exemplo, é uma Haggadah ultra-ortodoxa. Pode-se perceber, por causa dos desenhos e das explicações, que o contexto é religioso. Porém, há muitos outros tipos de Haggadah. Então eu quero convidar a você para apreciar esta coleção de Haggadot. Desde as Haggadot mais tradicionais, para adultos, até mesmo Haggadot para laicos e para crianças. Assim a diversidade no povo de Israel.
Em resumo, as Agadot, elas contam a história do Pêssar, da saída do povo da terra do Egito. Elas contam como deve ser preparada a festa, evitar os pães levedados, purificar as casas, retirando os fermentos. Nas Agadot existem também não só as histórias da saída do Êxodo, mas também muitas bênçãos que são proclamadas durante esta festa incrível. Além disso, o texto não somente lembra da saída do Egito, mas também do dia a dia do povo de Israel ao longo de sua história, até mesmo do período dos reis, dos babilônios e do cativeiro. As primeiras Agadot surgiram por volta do 10º século ou 11º século da Era Comum, e elas foram evoluindo com o tempo, onde foi acrescentados diversos outros textos, até que se formou a Agadá atual, que basicamente é um texto comum em todas as casas de Israel, com algumas diferenças dos textos e das bênçãos que são proclamados entre os Ashkenazi e entre os Sfaradi. Ashkenazi são judeus da Europa e Europa Oriental, e os Sfaradi são judeus da Europa Ocidental, principalmente Espanha, Portugal e Marrocos. Esta Agadá, por exemplo, é um exemplo de uma Agadá que é feita para os Olim Hadashim, que são os novos imigrantes. Ela tem de um lado o texto todo em hebraico e do outro lado o texto todo em espanhol. Ela tem menos ilustrações, para que tenha mais espaço para os textos nos dois idiomas. Esta outra Agadá, por exemplo, ela foi promovida por um banco em Israel, orientado para o público de maior poder aquisitivo. Suas ilustrações são composições de imagens da Terra Santa, associadas com a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. Essa é uma Agadá muito mais para os laicos do que para os religiosos, que procuram ver na Agadot parte dos ritos que eles têm que cumprir durante o Seder, que é a ceia do Pêssar. Esta Agadá é uma das mais interessantes. Ela se chama Agadá Arqueológica. Ela foi criada por professor Michael Avi-Yonah e é muito interessante. Ela mostra diversos sítios arqueológicos e artefatos arqueológicos associados à história do Êxodo. Ela mostra imagens do Êxodo antigo. Ela inclui também todos os textos que tem nas outras Agadot, além de explicações históricas e arqueológicas sobre cada questão. E até mesmo muitos artefatos encontrados ao longo da história relacionados a Pêssar. Muitos deles foram feitos a partir do 10º século, na Europa, e aqui estão expostos nessa Agadá belíssima. A Agadá histórica e arqueológica é sem dúvida alguma única, e a minha esperança é que você também possa ter sua própria Agadá. Chag Sameach, boas festas, Pesach Sameach, Feliz Páscoa. Shalom desde Sião, mais uma vez aqui é Miguel Nikolaevski, do Notícias de Israel, Café Torá, e estou para falar em mais um capítulo sobre a festa da Páscoa judaica, que tem semelhanças com a Páscoa cristã, mas tem muita semelhança com a Páscoa judaica ortodoxa. Neste capítulo eu estarei falando sobre o que se faz também anteriormente ao Pêssar e também os significados dos outros nomes dessa festa. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós temos esses dois livros onde os detalhes da festa do Pêssar judaico estão descritos. Você pode adquirir através do Amazon, tanto físico quanto e-book, ou pode adquirir também o e-book através do Hotmart ou até mesmo do nosso site. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos ao principal, que são as informações. Miguel, o que acontece antes da festa, além da limpeza, já que você já falou sobre a limpeza?
Bem, acontecem algumas cerimônias nas sinagogas, entre elas, fiquem atentos, temos o Shabbat Chodesh, o Shabbat Pará e temos aí também o Shabbat Gadol. Do que se trata isso? Se trata de 3 formas diferentes de cumprir o Shabbat nas sinagogas do restante do ano. Shabbat Chodesh e Shabbat Pará normalmente são efetuados no sábado anterior ao mês de Nissan, ou seja, uma semana antes de Nissan, ou mesmo que seja um dia antes de Nissan, de Rosh Chodesh, que daqui a pouco eu vou estar falando também sobre o que é Rosh Chodesh. Esses sábados são realizados nas sinagogas e eles incluem a leitura, por exemplo, do texto que fala sobre Pará Adumá, o sacrifício de purificação e preparação do povo para as festas. Ora, o povo não podia ir ao templo se ele não fosse purificado. E havia a cerimônia do sacrifício da vaca vermelha, que a gente chama, ou o bezerro vermelho, ou a bezerra vermelha, ela era sacrificada, ela era queimada até o final, e as águas da limpeza dela, junto com as cinzas, eram utilizadas para a purificação de todo aquele que se dirigia ao templo para adorar. Então, aí estamos falando de Shabbat Chodesh e Shabbat Pará, que é exatamente para selar o final do mês anterior e o começo de um novo ano. No Shabbat Chodesh ou Shabbat Pará também são lidos um resumo que existe na Torá sobre a saída do povo de Israel do Egito. Lê-se também o capítulo 12 de Êxodos. Enfim, há muito o que ler nestes sábados e preparar o povo para o que está para acontecer. Nós temos também Shabbat Gadol. O que é Shabbat Gadol? Shabbat Gadol é, novamente, o Shabbat que antecede o Pessah, né? Vamos dizer assim, Pessah vai ser amanhã e hoje foi sábado. Então, neste sábado, se faz o que a gente chama de Shabbat Gadol, onde se lê todo o processo ocorrido com o povo de Israel no Egito. Existem pessoas que utilizam o Êxodo para esse relato, existem pessoas que utilizam os Salmos para esse relato, porque nos Salmos também fala muito sobre a saída do povo do Egito. E vou deixar com vocês aí o principal salmo que é lido também durante o Pessah na Agadá e também neste dia, principalmente durante a tarde, quando as pessoas já aprenderam tudo o que precisa ser feito, como, por exemplo, a limpeza, o Biur Hametz, que é a queima do fermento, e eu vou estar falando sobre isso mais adiante. Depois que as pessoas já aprenderam tudo isso pela manhã, durante a tarde, eles começam já a exercitar a leitura da Agadá. Para quê, gente? Para quando chegar no dia de Pessah, eles estarem com a língua afiada, ou seja, saber repetir, saber falar cada um dos textos da melhor maneira possível, de forma mais clara possível e animada possível. Bem, é isso que acontece nas sinagogas de uma forma geral. E também, obviamente, as famílias messiânicas começam a preparar as coisas, começam a distribuir livretinhos. Gente, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali, dá uma olhada no texto. Vamos aí nos aprofundar na palavra de Deus. Nesse período fala-se muito sobre a libertação da escravidão do Egito, mas também sobre a libertação da escravidão do pecado. Bem, já falei sobre diversos aspectos aí do que se faz antes do Pessah, mas agora eu quero aproveitar e falar um pouco também sobre os outros nomes da festa de Pessah. Temos alguns, tem gente que vai dizer que tem outros também, mas os principais são Hag Pesach, ou seja, a festa do dia em que Deus pulou ou não atingiu os hebreus, né? Lifsoar quer dizer pular, saltar, evitar algo, e foi exatamente isso que o anjo da morte fez, não tocou nos hebreus. Então, Hag Pesach está relacionado em primeiro lugar nisso. O outro nome da festa é Hag Hamatzot, ou seja, festa dos pães ázimos,
porque nesta festa se come apenas pão não fermentado. E, por fim, nós temos aí também Hag HaAviv, ou seja, a festa da primavera, porque neste período começam as primeiras colheitas. E a gente tem aí, por exemplo, nessa época, se não me engano, se tira aí a aveia do campo, que é a primeira coisa que fica madura e pode ser utilizado para alimento. Enfim, temos outros nomes também para essa festa, mas não vamos entrar nos detalhes porque são muitos detalhes e não temos tempo para isso. Se você quiser saber mais detalhes, está tudo aqui na Enciclopédia da Páscoa. Então, agora que você já sabe que Pêssar também se chama Festa da Primavera, ou Festa dos Pães Ázimos, ou Festa da Páscoa de Lifsoar, Festa do Salto, né? Onde Deus salta, onde Deus evita que o anjo da morte alcance o povo de Israel. Existe também um outro nome que se chama Hag HaHerut. Hag HaHerut. O que significa? É a festa da liberdade, da libertação. E aí não devemos confundir liberdade com libertinagem. Nós estamos falando sobre libertação de escravidão e qualquer tipo de escravidão. Seja escravidão física, material, emocional, seja escravidão espiritual. E por que Deus escolheu justamente para que na Pêssar Yeshua viesse e se oferecesse em sacrifício por nós, justamente para nos libertar do pecado e da condenação da morte e nos garantir, através da fé, herdarmos a vida eterna. Bem, este é assim, somente na ponta do garfo, conforme a gente costuma dizer, Bektseh HaMazleg, em Israel, Bektseh HaMazleg, na ponta do garfo, mais umas dicas sobre Pêssar, e se você gostou, deixa aí o seu joinha, seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Aguarde o nosso próximo capítulo sobre a festa de Pêssar. Até a próxima, pessoal! Notícias de Israel, Café Torá acabou de apresentar ABC da Páscoa Judaica e Messiânica.